Obrigado, Mari. E já para começar, eu queria chamar aqui 3 loucos aí. Quem vem? 3 loucos aqui, ó. Vem aqui rapidão, corre aí. 3 loucos. Ou louca, né? Vixe, 3, 5, amém. Que seja. Pode vir, louco. Vai. Parou a loucura já? Meu Deus. Vamos lá, ó. Fazer o seguinte. Levar vocês a pensar um pouquinho mais. Ninguém mandou vir. Eu só perguntei, vocês vieram porque quiseram. Mas eu queria que vocês pensassem, começar pela Ana, mas se vocês pensassem o que é para você 2 coisas, ser um outbox e o que significa meter o louco. Simples, o que significa para você meter o louco. Boa noite, Arena. Primeiramente, eu vou falar com o meter o louco, né? Meter o louco é para as outras pessoas. Meter o louco é aquilo que nós fazemos para a salvação e elas acham que é louco. E quando nós fazemos algo que é loucura para o mundo, nós estamos levando a salvação. Então, meter o louco é quando você faz aquilo que ninguém vai fazer. É quando você vai pregar para uma pessoa, meter o louco, pregar para aquela pessoa que você vai falar assim, cara, essa pessoa não vai ouvir de Jesus de maneira alguma. E é aquela pessoa que Deus quer que você fale para ela. E ser alguém fora da caixa é a mesma coisa que meter o louco, é você fazer aquilo que ninguém vai fazer. Que você acha que as pessoas vão te julgar por você estar fazendo aquilo, mas você vai sair da caixinha, você vai sair da sua bolha, né? E vai para os 4 cantos, assim como os discípulos de Jesus fizeram. Boa noite, Arena. Para mim, meter o louco é fazer aquilo que ninguém mais quer fazer ou não tem coragem de estar fazendo. Ou até mesmo que espera que você faça porque não consegue ver, não consegue fazer ela mesma. Entendeu? E ser fora da caixa também, a mesma definição de meter o louco, né? É você ser a diferença no meio que você está, fazendo com suas atitudes coisas que os outros não fazem, mesmo sendo aquilo que tem que ser feito. É isso, obrigado. Bom, meter o louco pra mim. Muitas pessoas do mundo falam que a gente precisa fazer coisas que pessoas de dentro da igreja não fazem. E meter o louco pra mim é, sei lá, uma pessoa fazer coisas que não é da igreja, é isso, mas no conceito de igreja é você fazer coisas que, sei lá, só pessoa louca faz. Bom, eu acho que, tipo, meter o louco é fazer, tipo, coisas assim do mundo, assim. Mas, tipo, aqui na igreja, meter o louco é, tipo, sair falando de Deus e espalhar a palavra de Deus pra todo mundo. E, tipo, meter o louco é você ser pai da igreja, irmão, e é isso aí mesmo. Eu acho que meter o louco é ser diferente de todo mundo e sair do normal, porque o normal é normal, a gente é diferente, a gente mete o louco em todo mundo que a gente vê pela frente, a gente só quer levar todo mundo pro céu e isso aqui é o inferno. Amém, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para ela aqui. Loucura já foi ter vindo aqui, né? Amém. É justamente isso. Bia, conseguiu pensar em alguma coisa aí? Pensei, então tá, eu fui lá e perguntei pra ela, falei, Bia, você lembra de alguma coisa que você fez uma loucura? O que é meter o louco, mas na sua vida? Queria que você pensasse aí também, ela vai falar o que ela fez de loucura, mas eu queria que você, aí do teu lugar, você pensasse uma loucura. Qual que foi a maior loucura que você fez? Não necessariamente dentro da igreja, pode ter sido fora, antes de você se converter, mas eu queria que você pensasse numa loucura que você fez. Eu vou falar de fora, acho que, né, melhor. Eu já fugi de casa, eu meti o louco, sem conhecer Jesus. Eu fugi de casa, assim, juntou uma galerinha e fugi de casa. Só que era, tipo, um bairro muito conhecido, né? Então as pessoas, tipo, descobriram, assim, que a gente tava fugindo de casa na galerinha. E aí minha mãe descobriu e tal, mas eu já tentei fugir de casa, ser a independente zona, assim. Ia achar que ia morar na rua, né? Ia ser fácil. Mas graças a Deus não deu certo. Amém, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas aí para eles. Obrigado, meninas e menino. Amém. Podem voltar aos seus lugares.
E hoje nós vamos falar justamente disso, meter o louco, fazer coisas fora do normal. Porque é justamente isso, né? Você fazer loucura é aquilo que não é normal, sim ou não? Senão não é meter o louco, é continuar da forma que você está. E hoje nós estamos vivendo em tempos em que o conforto, o egoísmo, a própria vontade, os prazeres do mundo, os prazeres carnais, o seu próprio prazer, é algo que tem sido, muitas vezes é imperativo nas nossas vidas, muitas vezes tem sido super valorizado sobre as nossas vidas. E essa série, ela trata justamente o lado oposto de tudo isso. O Outbox que nós falamos é justamente ser aquilo que vocês falaram, fora da caixa. Mas o que é esse fora da caixa? É você realmente meter o louco lá fora. Ser crente dentro da igreja é uma coisa, mas você precisa ser crente, você precisa levar a mensagem do evangelho, é lá fora. É fora da igreja, aqui dentro da igreja também, mas é lá fora que você precisa realmente resplandecer a face de Jesus, amém? E isso é a maior loucura, é você viver de uma forma digna num mundo indigno, num mundo onde as coisas ruins é o que se impera. E ser outbox muitas vezes significa você negar a sua própria vontade, é você vencer o seu comodismo, é você vencer a sua preguiça, é você vencer a sua vergonha, é você vencer o seu medo. É isso, é você meter o louco, é você vencer as suas próprias vontades. Isso é ser outbox, é isso que nós vamos trabalhar. Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cada dia tome a sua cruz. Quantos querem seguir a Jesus? Querido, primeira coisa, negue a si mesmo. Carregue a cruz de Cristo. Muitos de nós não queremos negar a nós mesmos. Como assim, pastor? É negar suas vontades, é negar a tua preguiça, é negar a tua vergonha, é negar a tua sem vergonhice, meu irmão. É você se negar, é você negar o teu vício, é você negar os teus prazeres, é você muitas vezes sacrificar algumas coisas. Querido, talvez você hoje que está aqui, você tinha outras programações, mas você se negou para estar aqui. Isso é negar a si mesmo, isso é o que nós temos que fazer o quê? Todos os dias. Todos os dias você precisa se negar, todo dia você precisa colocar Jesus à sua frente. E é todos os dias, não é só no dia do Arena, é todos os dias. Todo dia você toma essa decisão, não fazer aquilo que te convém, mas fazer aquilo que é a vontade de Deus na tua vida. Pastor, eu estou chegando hoje. Meu irmão, você sabe o que é certo e o que é errado. Pastor, eu estou 20 anos na igreja, já sei tudo. Mas você sabe que tem algumas coisas que você precisa mudar na sua vida. Isso é se negar, é negar a si mesmo. E nós temos que fazer isso todos os dias, não importa se você está aqui pela primeira vez ou faz 30 anos que você está aqui, querido. Você precisa negar as tuas vontades, para que você possa viver o teu propósito verdadeiramente. E hoje meter o louco é justamente o que eu quero falar, é sobre isso, sobre o propósito. Fala a pessoa que está ao teu lado, propósito. É propósito. Você meter o louco hoje é você viver o propósito de Deus, é você viver o chamado de Deus para a tua vida, é você colocar o evangelho em primeiro lugar e tirar tudo aquilo que te afasta de Deus. E hoje eu quero falar de uma pessoa que realmente meteu o louco. Quantos conhecem o apóstolo Paulo? A história do apóstolo Paulo é fantástica, mas é um começo que não é tão fantástico assim. Ele era alguém que perseguia os cristãos, ele era alguém que tinha a ordem, que tinha autorização para inclusive matar cristãos. Só que chegou um momento que ele estava indo inclusive cumprir essa ordem, perseguir os cristãos. Só que ele teve um encontro certo dia com uma certa pessoa, e essa mesma pessoa está aqui hoje e quer ter esse encontro com você. Ele teve um encontro com Jesus, isso mudou a vida dele. Ele teve um encontro genuíno com Jesus. E você tem essa oportunidade hoje de ter esse encontro com Jesus. Você vai ter essa oportunidade de uma forma ainda mais profunda em novembro.
Nós tivemos aqui um momento, a pastora Cris falou do do encontro com Deus dela, já tem um tempinho, que hoje é o revisão de vidas, mas você tem essa oportunidade de você ter esse encontro avassalador na sua vida, amém? E para isso você precisa, algumas situações, em primeiro lugar, ajustar a sua rota. Talvez você está andando por caminhos tortos, talvez você está indo para um lugar que você sabe que o futuro dele não é bom, você sabe que esse lugar não vai te levar a lugar nenhum de bom, mas você insiste em percorrer esses caminhos. E hoje eu quero falar para você, primeira coisa, ajuste a sua rota. E o primeiro passo para isso é você conhecer e viver um propósito na tua vida. Vamos ler em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Dá para projetar? Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o 6. Vamos ler lá junto. Saulo, aqui Paulo não era nem chamado de Paulo, ainda era Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Só para vocês entenderem, aqui ele tinha, essa carta era uma autorização para ir perseguir os cristãos. Ele foi lá, ele pegou autorização inclusive para matar os cristãos. Olha que interessante. Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Ele estava indo cumprir uma missão, mas uma missão errada. E a palavra fala, essa versão que nós lemos, né, subitamente, algumas outras versões falam de repente. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, e de repente, querido, de repente, você vai ouvir uma voz que vai falar para você ajustar a sua rota, falar: meu irmão, volte ao caminho que você sabe que é o caminho de Jesus, ao caminho certo. E essa foi a palavra que Deus deu para ele. Querido, é impossível você ter um encontro com ele e você continuar da mesma forma. A palavra de Deus fala que ele teve um encontro com Deus, ele teve inclusive o seu nome mudado, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Querido, quando você tem um encontro com Deus, a tua vida muda, a tua história muda, a tua identidade muda, amém? Talvez você tinha uma identidade totalmente errada, talvez você era conhecido por alguém que não prestava, mas a partir de hoje, você vai ser conhecido de forma diferente, amém? É impossível você ter um encontro com Deus e sair da mesma forma. Nós vemos aqui nesse texto, Paulo estava com as intenções erradas. Ele estava indo para perseguir os cristãos, mas de repente, no meio do caminho, ele teve um encontro com Deus, e isso fez toda a diferença na vida dele. E hoje é essa tua chance de você ter um encontro com Deus, de você ter a sua vida mudada, a tua vida transformada. Aquilo que era a tua intenção errada, querido, vai se transformar na sua missão de vida. Olha que interessante, Paulo foi lá para matar, para perseguir os cristãos, mas ele saiu de lá fazendo o quê? Pregando o evangelho. Pastor, ele demorou quanto tempo? Ele estava 1 ano na célula, ele estava quanto tempo na igreja? Ele esperou fazer a revisão de vidas? Não, querido, ele já saiu de lá falando. Ele demorou um tempo, ele foi até a casa, entrou numa cidade, teve alguém que ajudou, o próprio Jesus falou: vai lá que vai ter alguém que vai te ajudar. Querido, esse alguém que vai te ajudar, talvez seja a pessoa que te trouxe aqui nessa noite, é o teu líder, é alguém que vai colocar uma rota no seu caminho. Você não está aqui à toa, você está aqui para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Você não veio aqui apenas por mais uma noite. Eu vou lá só para cumprir um protocolo, eu vou na arena hoje. Não, querido, você veio aqui para ter a sua vida transformada. Mas você não veio aqui para ter só a sua vida transformada só para você, não, querido. É para você sair daqui e mudar a vida das pessoas lá fora. Talvez a sua casa está num ambiente totalmente destruído.
mas você precisa ser a luz do mundo dentro da tua casa. É você que vai levar a presença de Deus para a tua casa. A palavra de Deus fala aqui no último versículo, né? Mas levante-se. O que é esse levante-se? É reaja, meu irmão, é ter uma atitude. Nós falamos aqui, meteu o louco. Tem muita gente às vezes que faz loucura, faz tantas coisas loucas antes de entrar para a igreja. Eu era o bambambam, eu fazia isso, eu era aquilo, fazia não sei o que e tal, não sei o que, meti o louco. Aí entra para a igreja e faz o quê? Tô de boa, tô na minha, vou sentar aqui atrás, vou ficar na última fileira e não vou fazer mais nada contra quem está na última fileira, tá, gente? É só um exemplo. Mas muitas vezes tem gente que fazia tudo lá fora. Aí chega na igreja, eu não posso. Isso, aquilo, não sei o que. Querido, mete o louco. A mesma coisa que você fazia lá fora, faz com a mesma intensidade para Deus. Isso que nós precisamos viver o evangelho verdadeiramente. A vida do apóstolo Paulo foi mudada. Só que para isso você precisa entender o teu propósito. Querido, uma vida sem propósito é uma vida que não vale nada. Desculpa falar isso, desculpa se machuca alguém, mas é a verdade. Quando você perde propósito na sua vida, você perde o sentido de viver. Então, se você perdeu, ache ele hoje. Pastor, eu não sei qual que é o meu propósito. Querido, seu propósito é ser bem sucedido, é você ser feliz, é você levar a alegria que um dia entrou na sua casa, levar para as pessoas lá fora. O teu propósito é levar a palavra de Deus. Pastor, eu não quero ser líder. Querido, você não precisa ser líder para falar da palavra de Deus. As últimas palavras de Cristo foi qual? Quem sabe, quem lê a Bíblia aí? Alguém me ajuda aí. Como? Ide para onde? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Querido, Jesus, Ele está vivo, amém? Mas aquele foi o momento das últimas palavras dele, do ministério ali naquele tempo foi as últimas palavras. Quem tem identidade aí RG geral, né? Talvez você não esteja com ela. A sua identidade, ela tem uma data de nascimento, sim ou não? Mas ela não tem a data de óbito, tem? Pelo menos a minha não tem. Você sabe o dia que você vai para o céu? Ou pro outro lado, né? Não sei. Se alguém quer ir pro inimigo lá, né? Para misericórdia. Mas nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós sabemos o dia que nós nascemos. Eu sei o dia que eu nasci. Você provavelmente sabe o dia que você nasceu. Mas o dia que você vai, você não sabe. Então aproveita aquilo que você tem que fazer para fazer hoje. O propósito de Deus tem que ser cumprido hoje. Não espere mais nada para você cumprir a vontade de Deus. E as últimas palavras, pensa aí, se você pudesse dar as últimas palavras, quais seriam as suas últimas palavras? Muitas vezes quem gosta de assistir filme? Gente, eu gosto, eu acho massa, eu gosto muito de ver filme. E nós vemos em alguns filmes, né, a pessoa tá ali, tá no leito de morte, sabe que a pessoa vai morrer, tá ruim, ela já sabe que ali não tem jeito, não tem mais muita escapatória. Quais são as últimas palavras dessas pessoas? São qualquer palavras? Elas escolhem muito bem, né? São as palavras mais importantes. Olha, cuida da minha família, faz isso, faz aquilo. São as palavras mais importantes. Querido, as últimas palavras de Jesus foi o quê? Ide, pregai o evangelho. Essa é a tua missão, esse é o teu propósito. Você não precisa ser um líder para falar da palavra de Deus. Você não precisa ser um líder para falar do amor de Deus. Você não precisa ser nada, querido. Você só precisa o quê? Ter a palavra de Deus dentro de você. Que isso, pastor? Eu preciso conhecer a Bíblia. Não, você precisa conhecer a Deus. É só isso. Pastor, como que eu conheço a Deus? Você está conhecendo hoje. Se você nunca conheceu, você está conhecendo hoje. Fala, Deus, eu quero te conhecer. Eu não sei falar, fala o que Deus fez na tua vida. Eu era isso, Deus me transformou. Querido, você só não pode deixar a sua boca fechada. Isso é viver fora da caixa. Isso é ser outbox.
Tem uma passagem onde Jesus teve um tempo com os discípulos, depois Jesus foi assunto aos céus, né? Passou pela cruz, tudo isso, e os discípulos de Jesus voltaram às coisas antigas. Pedro, que passou um tempo com Jesus, ele voltou a pescar, e Jesus foi lá e teve um encontro com ele de novo. E Jesus perguntando para ele: Pedro, você me ama? Essa passagem mexe muito comigo. E Pedro fala: sim, Jesus, eu te amo. E a resposta de Jesus é algo que muitas vezes, pelo menos eu me sinto assim, muitas vezes dá um tapa na nossa cara. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele faz isso 3 vezes. Jesus, Pedro, você me amas? Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Jesus. E nessa 3ª vez ele já entristece, porque ele entende qual é o verdadeiro propósito da vida dele. E o teu propósito é falar do amor de Deus. Em Lucas 22:42, Jesus, ali no monte, em momentos antes de passar pela crucificação, ele tem um momento ali com o Pai, um momento de muita angústia, de muita dor, um momento dele. Ele era Deus, mas ele também era homem como eu e você. Ele passava também pelas dificuldades que você passa. E ali, no momento, ele fala: Deus, se quiseres, passa de mim esse cálice. Só que aí ele termina: mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Querido, viver o propósito de Deus é fazer isso, assim como Jesus fez. É viver a vontade de Deus. Isso é ser um outbox de verdade. Isso é ser raiz, outbox raiz, amém? Todos nós temos o nosso propósito, e você precisa cumprir o teu propósito. O que é cumprir o teu propósito? Tudo isso que eu falei. Você vai fazer isso como? Normal, no seu dia a dia. Às vezes você vai cumprir o propósito de Deus sem nem mesmo falar de Deus, amém? Quantos já passaram por isso? Falar de Deus sem falar. Alguém já vivenciou isso? Gente, isso é fantástico. É você transmitir Deus sem nem mesmo falar. Como, pastor? Como é mágica? Não, querido, é Espírito Santo, amém? Muitas vezes, eu já passei por isso algumas vezes, a pessoa vinha falar e, poxa, que diferente, tem algo diferente, é um semblante diferente, é algo diferente. E depois você tem a oportunidade de falar: esse diferente é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Querido, às vezes de você estar num lugar, você está levando luz para aquele lugar. Isso é você ser um cristão de verdade. Então eu não preciso falar? Claro que precisa, mas por vezes isso pode acontecer. Tiago 2:26, portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Querido, não adianta você falar que tem fé para fazer isso, fé para fazer aquilo, mas de fato não fazer nada. A palavra de Deus, ela é bem clara: a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Quem sabe o que deve ser feito e não faz, a palavra de Deus fala o quê? Que essa é uma pessoa que tem uma fé morta. Seja como Paulo e faça acontecer, amém? O apóstolo Paulo, ele foi, é complicado falar isso, mas um dos principais, como que eu posso falar para não falar assim, mas ao fato, ele foi o discípulo de Jesus que mais escreveu na Bíblia. Tem várias cartas, tem várias coisas que outros discípulos não tiveram. E olha que interessante, ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, ele não esteve ali dia a dia com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus, esse mesmo encontro que você também pode ter, que você pode fazer a diferença, amém? Atos capítulo 9, vou ler do 19 ao 22. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco, e começou, olha que interessante, olha que forte, e começou o quê? Imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus.
Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. As pessoas muitas vezes olharam para aqui ainda Saulo, né? Olhavam para Saulo e falavam: mas quem que é esse cara querendo falar de Jesus? Não era ele que perseguiam os cristãos? Não é ele que perseguiam aqueles que queriam falar de Cristo? Querido, não importa a sua vida antes, importa o que você decide hoje. Qual é a tua decisão hoje? O que você decide fazer hoje? Isso muda toda a sua realidade, isso muda toda a sua história. Assim que Paulo descobriu o propósito da vida dele, ele largou tudo, ele não se prendeu ao passado, ele viveu um novo propósito na vida dele. E você e eu, nós temos essa oportunidade de viver esse propósito nas nossas vidas. E para finalizar, você deve realmente meter o louco. Primeiro, ajustar a sua rota. Entender. Segundo, entender e viver o seu propósito. E terceiro, meter o louco. Fazer aquilo que o Senhor te enviou a fazer. Independente do que aquilo que as pessoas pensem. Independente daquilo que as pessoas falam a seu respeito. É você viver o Evangelho de verdade. É você viver o cristianismo de verdade. Eu fui ver algumas coisas, gente. Tem tanta coisa, o pessoal faz tanta loucura, tanta sandice assim, que você fica: meu Deus, o que essa pessoa faz? É louco mesmo, é loucura. Aí eu fui pesquisar, gente, na Índia o pessoal faz de tudo por um rato, adoram um rato, o rato lá é um deus. Agora isso aqui me espantou. No México teve uma mulher, os vizinhos ali começaram a sentir o odor muito forte da casa dessa mulher. Depois foi descobrir, a mulher tinha 1 ano que estava com um cadáver dentro de casa. Era o marido dela que tinha morrido. Ela amava tanto o cara que ela ficou 1 ano com o cadáver do marido dentro de casa. Olha o estado de sanidade. Aí eu fui ver alguns anos atrás, eu não sei quantos lembram aqui, isso passou nas redes sociais, passaram várias vezes algumas coisas que aconteciam dentro da Rússia. Não sei se alguém aqui lembra disso. Tinham jovens que estavam fazendo isso, que eles se reuniam, tacavam fogo no corpo e pulavam nas águas lá. Alguém lembra de ver isso em algum momento aí? Isso aconteceu há uns tempos atrás. Olha a loucura. Os jovens pegavam, tacavam, era moda, os TikTok da vida aí, colocava fogo no corpo e se jogava. Loucura, loucura. Quantas loucuras tem? Só que existem aquelas loucuras de Deus, amém? A palavra de Deus fala isso, né? Que aquilo que nós fazemos muitas vezes é loucura para o mundo, e de fato é. Eu quero deixar aqui, em 2015, eu ia ver o vídeo, acabei não vendo, não dá para ver, mas talvez alguns se lembram. Pessoal da mídia, se conseguir pegar o trechinho do povo da cruz, vê se consegue aí, fazendo um favor. Quem lembra aí, povo da cruz, pessoal da mídia. Gente, 21 cristãos, o Estado Islâmico pegou essas pessoas, um por um, enfileirou 21 cristãos e falou: abandona a sua fé, larga a sua fé. Falaram: não, nós somos o povo da cruz, nós somos o Evangelho. E o Estado Islâmico passou. Gente, isso aconteceu, isso rodou o mundo, nos noticiários, em tudo. Não sei se você se lembra, vestiram 21 cristãos de um macacão laranjado e decapitaram essas pessoas, cortaram o pescoço, um por um. Nega Jesus? Não. Nega Jesus? Não. Cortava. Nega Jesus? Não. Querido, você quer meter o louco de verdade? Faz a vontade de Deus na tua vida. Às vezes a gente faz tanta coisa lá fora, aí chega em Jesus, quer ser princesinha de Jesus. Princesinha, querido, você é além, amém? Pode colocar aí.
execução de 21 cristãos egípcios. Ainda era de madrugada quando os aviões do Egito decolaram em direção à fronteira com a Líbia. Segundo os militares egípcios, eles atacaram campos de treinamento e depósitos de armas do grupo extremista Estado Islâmico. Logo em seguida, caças da Força Aérea que responde a um dos grupos que comandam a Líbia bombardearam alvos no litoral norte do país, nos arredores de Derna, perto de onde se acredita que os cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico. Dessa vez, a barbárie dos terroristas trocou o deserto por uma praia. Os assassinatos teriam sido em alguma data entre dezembro e janeiro, mas o vídeo só foi divulgado ontem à noite pela internet. E dessa vez teve até título, uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Quando os 21 cristãos ficaram de joelhos à espera da morte, o chefe do grupo disse que estava ao sul de Roma, numa referência ao Vaticano, e ameaçou os cristãos do mundo inteiro. Numa cerimônia no Egito, em homenagem aos 21 decapitados pelo Estado Islâmico, famílias cristãs choraram e muitos parentes entraram em desespero. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação, Senhor. Que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declarem, deixe o teu reino vir. Nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que choram por salvação, por salvação. Clamamos pelos perdidos, choramos pelos cativos, para que conheçam tua salvação, Senhor. Que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és Senhor. Se prostrem diante de tua glória, em uma voz declarem, deixe o teu reino vir. Senhor, que toda a terra te clame, que toda língua declare que só tu és. Aleluia. Queridos, eu não sei você, mas esse vídeo mexe comigo. Alguém se lembra disso? Quem se lembra? E na época até tinha os vídeos sem essas tarjas e realmente mostrava. Alguém chegou a ver esse vídeo? Mostrava decapitando. Gente, eu não sei você, mas isso mexe comigo. Claro, eu não quero viver isso, eu não quero ter minha vida, minha cabeça decapitada, não. Mas eu quero viver esse mesmo evangelho. Esse evangelho de verdade, de não se importar às vezes com as coisas que estão acontecendo lá fora, não, é viver o propósito de Deus. Querido, se tivesse uma faca no teu pescoço hoje falando, abandone a igreja. Sendo realista, não precisa levantar sua mão, mas muitos de nós talvez entregasse. Mas hoje você está aqui nessa noite para você fazer diferente. Você entregar sua vida 100% para Deus. Independente do que acontecer, querido, é você se entregar para Deus, é você negar a si mesmo. Isso de fato é meter o louco, é você viver o extraordinário de Deus dentro da sua vida.
Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma falsa liberdade, onde acha que é livre, mas na verdade está sendo presa pelo pecado, presa pela mentira, preso pela depressão. Nós vemos o apóstolo de Paulo, ele teve uma passagem na Bíblia, não é o tema da palavra hoje, mas ele teve um momento que ele estava preso, de fato, numa prisão, e ele começou a cantar louvores, ele começou a adorar a Deus. Querido, dentro da prisão, ele era muito mais livre do que muita gente aqui fora, porque ele entendia o propósito dele, e os louvores dele quebraram todos os grilhões. Querido, onde você estiver, se você tiver Cristo dentro de você, você vai exalar a vontade de Deus. Isso é viver o Evangelho. Nós precisamos viver isso, não dentro da igreja apenas, mas lá fora. Isso é ser de fato um outbox, é você viver o extraordinário de Deus lá fora e você levar esse extraordinário lá fora. Meter o louco, meu irmão, às vezes é você viver de uma forma digna, de uma forma pura, num mundo que está impuro.